TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando o nosso programa, felizes por poder estudar mais uma página, poder aprender um pouco mais desse sagrado livro, descobrir as riquezas que aqui se encerram. Conto com esse estudo hoje para nos ajudar, nos dar luz, nos conduzir com os nossos mestres, a quem agradeço desde já a presença, Diácono José Carlos. Sempre juntos. Sempre juntos, toda hora juntos, para que a gente aprenda, né, Diácono? Sim. Com a nossa querida professora Amélia. É muito bom estar aqui, sempre. Obrigada, Amélia. E assim com eles que sempre vão apontando a luz, a saída, o caminho certo, vamos fazer nosso estudo de hoje. Só para os que não estão acompanhando ou aqueles que se perderam algumas aulas aí para trás, nós estamos fechando o Pentateuco. Nós já viemos ao longo deste ano vendo todo o livro Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e agora o Deuteronômio, já estando hoje no capítulo 21. Temos descoberto muita coisa, o Pentateuco muitas vezes assim, repetitivo, que de certa forma até reforça, né, mestres? Reforça para a gente aquilo que a gente já andou estudando. E vamos então hoje pegar o nosso encontro com esse capítulo 21, que eu já vou começar lendo bem a introduçãozinha do versículo 1 até o versículo 9. Vai dizer sobre o caso dos homicidas desconhecidos. Quando for encontrado um homem morto, estendido no campo, na terra cuja posse Yahvé teu Deus te dará, e ninguém souber quem o matou, teus anciãos e teus escribas sairão e medirão as distâncias até as cidades que estiverem ao redor do morto, determinando a cidade mais próxima do morto. A seguir, os anciãos daquela cidade tomarão a novilha do gado, com a qual não se tenha trabalhado e ainda não tenha sido atrelada ao jugo. Os anciãos daquela cidade farão com que a novilha desça até a torrente d'água permanente, onde ninguém trabalha nem semeia. E ali, sobre a torrente, desnucarão a novilha. Depois aproximar-se-ão os sacerdotes levitas, pois foram eles que Yahvé teu Deus escolheu para o seu serviço e para que abençoe em nome de Yahvé, cabendo-lhes também resolver qualquer litígio ou crime. E todos os anciãos da cidade mais próxima ao morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada na torrente, fazendo a seguinte declaração: nossas mãos não derramaram este sangue, e nossos olhos nada viram. Perdoa a teu povo Israel, que resgatastes, ó Yahvé. Não permitas que um sangue inocente recaia sobre o teu povo Israel, e este sangue lhe será perdoado. Tu, porém, farás com que desapareça do teu meio o derramamento de sangue inocente, porque farás o que é reto aos olhos de Yahvé. Vamos tentar entender? Bom, Porque, na verdade, eu estou captando que, para cada caso de homicídio, que é o que trata ultimamente o Deuteronômio, haverá sempre um preço ou um sacrifício a ser pago. No caso desse que foi encontrado sem ninguém saber o que aconteceu. Então nós vemos aqui que esse aqui é um caso assim sui generis. Ele está no descampado, está longe do povoado, longe da aldeia, não é? E não se sabe quem é o assassino. Foi encontrado, morto, apunhalado, não é? Longe de uma determinada cidade. Aí assim, a gente percebe muito forte assim, nessa passagem a questão da responsabilidade social pela violência. Não se sabe quem foi. Uhum. Mas no meio do povo de Deus não deve haver isso, mas aconteceu, né? Então, aqui o autor ele está entendendo que todos têm uma responsabilidade.
E assim, quem são os responsáveis? Quem que responde pelo povo de Deus? Justamente os sacerdotes, os anciãos, né, do povo, os sábios. E então o que acontece? Não se sabe quem é num lugar ermo, e aí então ele chama os sacerdotes, os anciãos, que vão medir a distância. Bom, foi mais próximo de tal cidade, e aí então é feito ao mesmo tempo um ritual e um juramento, né? O ritual com essa novilha, que nunca trabalhou, que é uma novilha, digamos assim, virgem, né? Podemos dizer. Então, há uma espécie de um sacrifício expiatório. O texto não diz claramente, mas esse ritual lembra um pouco o ritual lá do bode expiatório, do cordeiro, feito com essa novilha. E depois, né, desse ritual, nós temos aquele juramento em que os responsáveis pelo povo, né, eles procuram, de uma certa forma, entre aspas, exorcizar esse acontecimento macabro, né, que aconteceu, e reafirmar diante de Deus: olha, o nosso sangue, nossas mãos estão limpas desse sangue, né? Então eles pedem perdão diante de Deus e reafirmam a questão do pecado, pedindo perdão a Deus, né? Aí esse pecado, ritualmente, ele é expiado pelo sacrifício dessa novilha. Tem algumas novidades nesse texto, que ele fala para lavar em uma torrente de água permanente. Não só aquele onde acumula água da chuva, mas uma torrente que tem água direto. O Salmo 26:6 fala assim: inocente de culpa eu lavo as minhas mãos e andarei ao redor do teu altar, Senhor. Então já era um jeito de uma liturgia mesmo de fazer, né? Eu só queria lembrar, Ana, que o Deuteronômio ele é considerado pelas comunidades como um código de lei de direitos humanos, né? E para a gente entender, é preciso a gente olhar o livro, já falamos várias vezes, dentro do contexto que ele foi escrito, o contexto social, histórico, né? E do dia a dia das pessoas que construíram a história, porque é um estudo que vai nos ajudar a discernir a função das leis que estão contidas aqui no livro, né? E aí fica uma pergunta fundamental: tais leis que tem no Deuteronômio são a favor da vida ou da morte? Depende daquele contexto, né? Nesse bloco que nós estamos estudando, que pegou desde o capítulo 12 ao 26, que começa a falar, são leis que a gente fala de centralização. Está no núcleo do Deuteronômio, né? E essas leis, elas vêm de encontro à teologia do reino, do rei. Então, tem um objetivo. E o objetivo dessas leis é dar sustentação ao poder do rei. Também tem a questão religiosa e tudo, né? Eles falam que esse bloco do 12 ao 26, a gente já está estudando o 21 agora, falsamente ele foi achado nas ruínas do templo quando o rei Josias foi fazer uma reforma e foi achado um rolo escrito. E esse rolo é o do 12 ao 26. Provavelmente alguém que fugiu na guerra lá do Reino do Norte em cima e desceu para Jerusalém e escondeu ali. Aí acharam então tudo de mal que estava acontecendo, acontecia porque o povo não cumpriu o projeto de Deus, né? Então, e esse texto que a gente está estudando aqui, desde o capítulo 19, que foi do programa passado, e hoje também, né? Está dentro das relações chamadas relações sociais, que pega as leis civis, pega respeito à vida do ser humano, a lei para a família também, que são direitos sociais, né? Para a gente entender. E eu fico pensando, tadinha da novilha, não fez nada, vai desnucar ela, né? Mas a questão, já tinha esse culto dos cananeus e o povo de Deus fazia esse culto a Javé também agora, de fazer sacrifício de animais, né? Não de gente. Os outros também tinham sacrifício de ser humano, aqui não, só de gente, né? Aí quer dizer que a gente viu lá no Salmo 26:6 também, né? Porque com isso eles querem dizer assim, nossas mãos são limpas, nós somos inocentes, não foi nós que assassinamos. E acho legal quando eles falam, vai na cidade mais próxima, vai medir, né?
para supor qual a mais próxima poderia provavelmente ter Assassinado. saído dali o assassino. O assassino. Né? Mas aqui também o que me chama a atenção, nesse caso da novilha desnucada, é que eles não falam que eles vão derramar o sangue da novilha. Não. Ele desnuca, quer dizer, ela é morta por... Asfixia parece, né? Não, ele destronca o pescoço, quebra o pescoço da novilha, vão lavar as mãos sobre ela, mas não fala que vai cortar o pescoço e derramar o sangue. Não. Porque a expiação desse pecado seria o sangue desse animal, né? Mas ele tem lá que ele fala assim, ó, as nossas mãos vão derramar esse sangue do inocente, né? E os nossos olhos nada viram. Então, eles não derramam sangue, eles ofertam. Mas não fala também se eles queimaram a novilha ou não, né? Esse texto, ele deixa bastante dúvidas, né? Por isso que eu bastante quis reticências. Isso. Então, algumas reflexões que a gente pode fazer desse e de algum dos textos seguintes, a gente faz assim algumas elucubrações, algumas suposições, porque não são necessariamente claros, né? Eu sei. Como diz a Amélia. Mas que existe um sacrifício para expiação do pecado, existe. Tá. A então a essência é o exorcismo daquele mal que aconteceu, os dois objetivos, o exorcismo do mal, da violação do mandamento não matarás, que está por trás, né? E a expiação mesmo. Isso. E a expiação, porque não se sabe quem é o assassino, a suspeita fica sobre todos. Aí então o responsável, né? O responsável é aquele que responde diante do povo e diante de Deus. Quem que são? São os sacerdotes. Então eles vão lá fazer o rito e ao mesmo tempo o juramento, né? O juramento de que não fomos nós. Ele foi encontrado na terra que Deus deu, na terra deles, mas não foi eles que mataram. Mas não foi encontrado aqui, mas não fomos nós. É assim, eu lembrei aqui também ela de Pilatos, lava minha mão. Lavou minha mão, aqui também eles são. Aí no Salmo, quando ele fala também, inocente da culpa eu lavo as minhas mãos e andarei ao redor do teu altar, Senhor. Então o pecado não é meu, não é do povo. E lembrando que nosso Senhor, ele foi sacrificado fora dos muros, né, de Jerusalém. Também. Não dentro da cidade. Interessante. Vamos ao versículo 10. Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos e Yahvé teu Deus os entregar em tuas mãos e tiveres feito prisioneiros, caso vejas entre eles uma mulher formosa e te enamores dela, tu a poderás tomar como mulher e trazê-la para sua casa. Ela então raspará a cabeça, cortará as unhas, despirá a veste de prisioneira e permanecerá em tua casa. Durante 1 mês ela chorará seu pai e sua mãe. Depois disso, irás a ela, desposá-la-ás e ela será tua mulher. Mais tarde, caso não gostes mais dela, tu a deixarás ir em liberdade, mas de modo algum a venderás por dinheiro. Não tirarás lucro à sua custa após ter abusado dela. Aqui eles reconhecem o abuso. E a tradução é humilhação. Né? A sua é humilhação? Mas aqui está, porque a humilhaste, a humilhação. Aqui também humilhação. E aqui é abusado. A gente sabe que quando você pega textos do Juiz, outros textos lá, na guerra, eles matam os homens. As moças, as mulheres, eles tomam para si. Então, parece que aqui, nesse texto aqui, é uma tentativa de apaziguar, né? Humanizar, para não dizer que é uma lei humanitária. Mas não é, porque... Não, para o nosso, pro nosso tempo, né, Melinha? É algo bárbaro. Mas para aquele tempo é um avanço, foi um avanço. Porque, mesmo hoje, no contexto de guerra, né, o estupro parece que até faz parte da própria guerra. Da como dominação. Humilhação, né? Da dominação. Da humilhação. Né? E aqui, o autor já mostra uma tendência de humanizar esse contexto de guerra.
então ele gosta, acha a mulher formosa, respeita o luto, porque ela perdeu o pai, então respeita-se o luto. Passado o luto, aí ele vai e a toma como esposa, e ela tem direito de esposa como se ela fosse judia. Mas depois que você não gostar mais dela, você deixa ela aí. Mas no 24 também vai dizer a mesma coisa da judia, o mesmo direito. A estrangeira passa a ter o mesmo direito. Daí ela não vai ser vendida como escrava, não. Ela passa a ter uma cidadania, passa a ser gente. Ai, meu Deus, você vê como ela tem que deixar tudo para trás. Olha, ela raspará a cabeça. O cabelo é o sinal da vaidade da mulher. Pois é, mas é o sinal da vaidade. Você, quando raspa a cabeça, você humilha a pessoa se sente como se tivesse perdido seu encanto. E manda ainda cortar a unha da mulher, porque aquela roupa. A característica da feminilidade também, além do cabelo, está nas unhas compridas, né, que a mulher gosta de tratar, né? Então, além da dominação de um povo, você ainda toma suas mulheres, você ainda a possui sem que ela expresse qualquer tipo de consentimento. Ela foi pega calada, o único direito dela é ficar quietinha e pode chorar um mês. Passou um mês, acabou, agora esquece. Você acha? Pronto, agora vai ser esposa do vencedor. Mas ela não escolheu. Ainda tem, a mulher não escolhe. Não. Muito bem, vamos seguindo. Mais alguma coisa quer colocar? São percepções que a gente vai... A gente percebe que a tendência é humanitária, embora os parâmetros de hoje sejam absurdos. Algo absurdo. Mas para aquele tempo já é um avanço. Outra coisa importante, a questão da gradação, né? Da revelação. A revelação, paulatinamente, Deus vai revelando sua misericórdia. Então aqui, nós estamos aqui nos primórdios da revelação. Então essa humanização, ela vai acontecendo aos poucos, né? Até hoje ainda não conseguimos. Aquilo que a gente lembrava, que a mulher ela é propriedade do pai, dos irmãos, depois do marido. E aqui no caso, parece que o texto, como você fala, dá uma amenizada, né? Dignidade. Mas na verdade, sabe como que eu percebo? Houve uma falta de interpretação da obra de Deus. Deus, quando concebe a mulher tirada da costela do homem, ele deixa claro, ela será a tua companheira, ossos dos teus olhos, carne da tua carne. E ele a coloca como companheira, quer dizer, aquela que vai dividir com você todas as vicissitudes e todas as glórias, né? Mas a gente vai ver que ao longo do tempo, o papel da mulher vai se decaindo, vai se tornando decadente. Com a monarquia. É mais específico na monarquia que acontece isso? Quando o povo vai viver no período das tribos, que a gente fala que não tem palácio, não tem rei, não tem muro em volta, não tem nada, vive numa comunidade, as tribos, e no centro é bem assim, as tendas do povo, e no centro tinha a tenda da reunião, onde tinha ali as tábuas da lei, né, a Arca da Aliança. Então ali, nesse período, não 100%, mas a gente lembra de Débora, que era juíza, profetisa. Então as mulheres têm um pouco de igualdade. Mas aí quando começa a monarquia, né, começa com Saul, Davi, quando começou com Salomão, aí desandou tudo. Aí a mulher passou a ser objeto, propriedade do rei. Lembra que eu falava no começo do programa? Onde vem favorecer a monarquia, favorecer o reinado. Então, o direito do rei. Qual é o direito do rei? Ele pode pegar as mulheres que ele quiser. A tua filha pode pegar o que quiser. Então, aqui parece que deu uma amenizada, né? Ainda valeu. Ainda na guerra você traz para você, pega quem você quiser. Mas aí parece que... Parece que tem um respeito, mesmo porque depois não pode vendê-la como escrava. Ela não vai ser escrava. Voltando ainda ao modelo da criação, ao protótipo da criação, ao exemplo que Deus nos deu, ele não fez um homem e um harém de mulheres para servir este homem como modelo. Ele fez um para um, estabelecendo essa igualdade, essa honra, esse respeito, né?
Aí, de repente, como você diz, na monarquia, o homem começa a se apossar, ele cria seus haréns. Como que para dizer, eu sou muito mais do que 1000 mulheres, sou muito mais que 500 mulheres que eu possuo. Né? Já vai extrapolar aquela simbologia do poder que o homem traz para si através do símbolo da mulher, principalmente. Né? Aqui vamos dar um spoiler do capítulo 24. Que já chegaremos nele. Vai falar da questão do divórcio. No tempo de Jesus, o que aconteceu? Os doutores da lei queriam colocar Jesus num dilema. E ele cita justamente essa passagem. Mestre, é lícito da carta de divórcio, né? A mulher, se ela nos desgostar por algum motivo, aí o que Jesus vai dizer? Por causa da dureza de seus corações. Não, ele volta primeiro. Não lestes o que estava no princípio, lá no Gênesis? Aquilo que você disse, né? Que Deus fez, criou o homem e a mulher, e o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e já não serão dois, mas uma só carne. Então Jesus vai dizer, aí vem a plenitude da revelação, né? Por isso eu vos digo que Deus uniu o homem e não separe. E aí Jesus está justamente, primeiro, a questão do divórcio, segundo, a poligamia, que era corrente, desde os patriarcas, né? Desde o livro do Gênesis, monarquia, aí desandou, porque Davi tinha 300, Salomão tinha 700 e tantas, né? 700 esposas e 300 concubinas. 300, tinha 1000. O número que eu chutei. Então a poligamia desandou, mas já existia antes, né? Mas é para mostrar poder, né? O rei ele se iguala a um Deus. Quando ele fala, você vê que quando Salomão inaugura o templo que ele construiu lá, ele toma até o papel do sacerdote, faz a oração e ainda fala para Deus, olha Deus, se esse povo pecar, perdoa, porque ele se faz poderoso. Davi também, né? Também. Eles vão lembrar lá, eles fazem o mesmo papel lá do Egito, onde o faraó era Deus. Quando começa a monarquia no povo de Deus também, o rei que assume, ele se torna um Deus. Tanto é que quando Jesus nasce, o Império Romano, o imperador, tinha culto ao imperador. Exato. Parece que todo mundo que tem um poder se acha até mais do que Deus, né? É um Deus. Com certeza. Muito bem. Eu vou pedir um pequenininho intervalo, rapidão, e a gente volta para terminar esse capítulo 21. Olá, queridos amigos, voltamos. Estamos aqui no capítulo 21 do livro de Deuteronômio, com muitas sutilezas que dá vontade de entrar em discussões 1000, mas nós estamos nos poupando de levantar essas discussões 1000, porque é terreno meio perigoso. Então, convido vocês a entrarmos no versículo 15 do capítulo 21, que vai falar sobre o direito da progenitura. Se alguém tiver 2 mulheres, amando a uma e não gostando da outra, e ambas lhe tiverem dado filhos, se o primogênito for da mulher da qual ele não gosta, este homem, quando for repartir a herança entre seus filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho, em detrimento do filho da mulher da qual ele não gosta, mas que é o verdadeiro primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher da qual ele não gosta, dando-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, pois ele é a primícia da sua virilidade e o direito de progenitura lhe pertence. É ótimo isso. Eu já quero provocar um pouquinho. Você vai provocar? Se provoca com cuidado. Historicamente, essa lei não foi cumprida. Então nós temos o caso de Jacó, né, que ele tinha Raquel e Lia, mas acabou sendo primogênito quem? Aliás, Isaac, né? Isaac. Quem foi o primogênito? Foi Israel, quando na verdade deveria ser Esaú. Esaú que era o primogênito.
E aí entra também um pouquinho da artimanha da mais amada, né? No caso, a mãe de Esaú preparou tudinho, a lentilha, o estratagema, como nós já vimos nos outros programas. Aí nós temos também outro caso famoso, que é o caso do rei Davi. O primogênito dele era Absalão, e tinha outros na ordem também, que Absalão morreu, aí poderia ser outros, mas quem acabou sendo o sucessor de Davi foi Salomão, que era filho da mais querida, que era a Betsabeia, esposa de Urias, que Davi mandou matar. Mandou matar para ficar como ele é. Então, historicamente, essa lei do Deuteronômio aqui não foi cumprida, nem lá no patriarcado, nem durante a monarquia. Não foi observada. Outra história também está no livro de Samuel, quando lá no capítulo 1, logo, né, que fala que o Eucana, ele era sacerdote e ele tinha 2 esposas. Isso. Com a primeira, ele tinha... a Eucana era uma das mulheres, ela tinha 5, 7 filhos, né? E a Ana, ele amava mais, não tinha filhos nenhum. Não tinha filhos nenhum. Aí ele fala, aí olha a audácia dele. E ela chora, porque ela recebe uma porção pequenininha. E a outra, durante a celebração lá, recebe bastante. Aí ele fala assim para ela, no versículo 8, por que você chora? Eu não valho para você mais do que 7 filhos? Depois ela vai ter filhos, que vai ser o Samuel. Isso. Mas ele não vai ser o primogênito vai ser o outro. Então, sim, o fato de amar mais não é... Ali no caso que você contou, há uma artimanha. No caso também de Salomão, foi uma artimanha que vai dando um jeito de eliminando todo mundo. Mas tem também a questão, não é só da primogenitura, é a questão da legitimidade daquele que é filho da verdadeira esposa e não da amante. Não, mas não fala em amante. Todas são esposas. Sim, Raquel e Lia eram irmãs e ambas eram esposas. Sim. Mas no caso de Agar com Sara, ela não era esposa, ela era uma escrava. Não, mas é o direito. Foi entregue apenas para que Abraão pudesse ter sua descendência. Sim, mas é um direito, é lei, é um direito. A esposa pode falar, toma minha escrava Agar, ter relações com ela, ela vai ficar grávida, mas o filho seria da Sara. Entendeu? Seria da Sara. Nasceu, a Agar não passou por barriga de aluguel. Nasceu, deu para Sara. Mas quando a Sara engravidou, ela desprezou. E não quis saber, manda ela embora, eu não quero que meu filho agora tenha parte da herança também, né? Então, aí manda embora. São leis também, mas... São leis que vão... Feita por homens. Onde existe vaidade de cada um. Né? Porque o homem, ele podia, não era amantes, ele tinha quanta esposa ele podia ter e as concubinas, que era o harém. Fala que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Quer dizer, pode ter quantas esposas ele pode sustentar e às vezes moravam todas juntas, às vezes ficaram separadas, mas também pode ter o harém. Quer dizer, a mulher não pode nada, nem escolhe, né? Não. Muito bem, vamos ao 18. Que é pior ainda o 18 agora. Que vai tratar do filho indócil. Se alguém tiver um filho rebelde e indócil, que não obedece ao pai e à mãe, e não os ouve, mesmo quando o corrigem, o pai e a mãe o pegarão e levarão aos anciãos da cidade à porta do lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e indócil, não nos obedece, é devasso e beberrão. E todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Deste modo extirparás o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e ficará com medo. Em nome do que? Olha que texto. Vê se eu vou fazer isso com um filho meu, mas nunca na vida. Nunca. Olha, a exigência dessa fidelidade a Javé, né? Em nome dessa fidelidade, chega ao ponto dos pais não conseguem cuidar do filho, vai delatar o filho para os anciões da cidade, que é aqueles que vão ir na porta da cidade, né? Porque não pode ser dentro. Permitir que ele seja apedrejado. Apedrejar até morrer para tirar o mal no meio. Na porta da cidade se reuniam também os juízes, os anciãos. Sim, né? É o tribunal, né? Se reuniam ali. E assim, aparentemente, essa lei, ela visa preservar o 4º mandamento.
Honrarás teu pai e tua mãe, aparentemente. Como né? é que pode? Mas Deus- viola o quinto. Não. Viola o quinto, né? Mas também não, gente, não matarás. Então é assim, você matou o meu filho. Aí você tem que ser condenado. Aí eu vou e mato você. Eu me comporto igual você que matou meu filho. Esse aqui ele nem matou ninguém, ele estava violando o quarto mandamento. Tava só Honrava o pai e a bebendo, mãe. gente, tava curtindo Comia a vida. demais, bebia demais, dava despesa e vergonha para os pais. Aí, dona Maria. Não escutava conselho dos pais. Aí a lei permitia, mas veja bem, agora aí tem algumas atenuantes aqui nessa lei. A lei permitia que o pai e a mãe denunciassem. Veja bem, Em comum acordo. em comum, mas tinha que ser o pai e a mãe. Lembrando que estamos no contexto da poligamia. É isso. Não adiantava a megera, ou outra megera das outras esposas, querer prejudicar o filho da outra. Falar, não, tem que denunciar. Não. Só É o próprio pai e a mãe. o pai e a própria mãe dele. A outra, não. O filho. As outras esposas não poderiam interferir. Tá, Aquela mãe que poderia. tá. E aí teria que ter o consentimento dela. Sem o consentimento dela não aconteceria nada disso. Ela tinha que estar por aqui com ele para ela chegar a esse ponto de entregar, porque seria apedrejado. Mas que mãe. É. E nos provérbios, quando você lê livro de provérbios, tem vários textos de livro de provérbios que vai falar isso. Por exemplo, no provérbio 19, no versículo 26, vai falar assim: quem aflige o pai e afoguenta a mãe é um filho desonrado e infame. A gente percebe que por trás desse peso de uma lei tão drástica, há um pedido de socorro para que os filhos sejam obedientes a seus pais, submissos a seus pais, honrem seus pais e suas mães. Dá para entender isso, mas o exemplo que é dado, as exigências que são propostas é muito grave, né? Muito pesada. É, uma coisa assim, quem fazia mais essas coisas são os filhos dos príncipes, né, dos reis. Eles que eram desobedientes. Entendeu? Não era do povão mesmo, não. São aqueles que têm o poder. Como acontece hoje também. Quem tem muito poder, às vezes gera uns filhos também que se acham no poder, né? Muito bem. O 18. Não, Agora, 22. 22. Só um adendo aqui. Se São Francisco de Assis tivesse vivido nessa época, ele teria corrido o risco, porque o pai Exatamente. dele... Ele arrancou toda a roupa. O problema é que você me sustenta, toma, fica tudo pra você. E aqui entra a questão econômica, porque Também. esse filho dissoluto, desobediente, ele, comilão e beberrão, ele gastava, dilapidava o patrimônio da família bastada. Então, assim, mas tinha que ter o aval da mãe. Se a mãe não concordasse, não acontecia. É. Bom, fechando o capítulo 21, então, versículo 22. Se um homem culpado de um crime que merece pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore à noite. Tu o sepultarás no mesmo dia, pois o que for suspenso é um maldito de Deus. Deste modo, não tornarás impuro o solo que Yahvé teu Deus te dará como herança. Aí eu quero lembrar aqui, Paulo. E eu também. Né? Porque quem foi suspenso no madeiro foi Jesus. Sim. Quem foi assassinado foi Jesus, né? E tirou rápido para não ficar lá, porque não podia ficar. Para cumprir a lei. É para cumprir a lei. Então, Jesus se fez maldição, né? lá em Gálatas 3:13, Paulo aplica isso a Jesus, né? Para mostrar Sempre que a bom lei, ler, né? que a lei mosaica foi superada. Com Jesus acabou. Você quer que leia? Sim, Gálatas 3, Gálatas 3, 13. Gálatas 3, 3, versículo 13. versículo 13. Vamos lá, gente. Vamos procurar o Gálatas aqui, que eu não sei se o meu não fugiu daqui. Fugiu não. Quer o meu que eu já achei? São Quer Paulo aqui? é bom. Quer o de- meu que eu já achei? Pode ler, Amelinha. Pode ler? Pode. O meu tá mais escondido que o seu. Tá, então Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Então Paulo fala que com Jesus acabou, né? Sim. E a questão da árvore, a árvore da vida é a cruz. É a cruz, é. Da árvore que se forjou a cruz, né? Veio a vida. Então a árvore da vida é a cruz de Cristo,
que se tornou maldição em nosso lugar pelos nossos pecados. Ele mesmo se torna maldito, conforme diz aqui o versículo 22, ele se faz maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado aqui. Gente, então, isso mostra que Jesus não tinha um pingo de orgulho, né? Ele não tinha soberba, não tinha orgulho, não tinha vaidade. Ele se despojou de tudo. Ele se deixa imprimir pelos pecados mais hediondos que nós temos, que ele não tinha, mas que aceita, né? Como se fossem deles, como se fossem dele esses pecados, né? A primeira coisa que a gente tenta fazer quando você está diante de uma situação onde você é acusado injustamente é você tentar provar que aquilo lá não te pertence. Você não é culpado daquilo que estão imputando a você. Jesus, em momento algum, se preocupa em fazer isso. É como diz o profeta Isaías, ele carrega os nossos pecados, as nossas iniquidades sobre si, sobre os seus ombros. Muito bem. Fechamos assim o capítulo 21. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Amélia? Não, acho que já deu. Não? Vamos então entrar, já vou entrar então no capítulo 22. Nós vamos ler rapidamente até o 12. Podia ler até o 4 primeiro. Até o 4, De pode 1 ser? a 4. Sim. Se vês o boi ou a ovelha do teu irmão extraviados, não fiques indiferente a eles. Deves fazê-los voltar ao teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho ou, caso não o conheças, recolhe-os em tua propriedade e guarda-os até que teu irmão os procure. Então os devolverás. O mesmo fará com seu asno, o mesmo farás com seu manto, o mesmo farás com qualquer objeto que o teu irmão tenha perdido e que encontres. Não fiques indiferente a eles. Se vês o asno ou o boi do teu irmão caídos no caminho, não fiques indiferente, ajuda-o a pô-los em pé. Esse é o ensinamento que hoje em dia está esquecido. Hoje, encontrei, não foi roubado, quem perdeu o quê? Quem perdeu não sei o quê. Achado não é roubado. Quem perdeu é um abobado, alguma coisa assim. Isso para desmerecer exatamente o que está escrito aqui. Você sabe que não é propriedade sua, aquele bem. Aí, de repente, você se faz de bobo. Quem perdeu é relaxado, quem achou está perdoado, alguma coisa desse gênero. Gente, é inconcebível que hoje em dia a gente ensine crianças, até com versinhos de brincadeira tão infantis, né? A arte de você reconhecer o bem que não é teu. Eu me lembro que foi engraçado, eu me pus à prova. Eu descendo uma vez lá no condomínio onde eu moro, eu encontrei um massinho de dinheiro caído no chão. Não tinha ninguém, eu olhei para tudo quanto é lado, eu peguei, tinha enroladinhos uns R$90. Aí eu fiquei numa dúvida, o que eu faço? Se eu for anunciar no grupo... Vai aparecer um monte de gente. Sim, se eu for anunciado, encontrei R$90, vai aparecer não sei quantos donos, né? Trazer para mim não é correto. Eu fui muito disciplinada a respeito disso, que não é teu, não te pertence. Eu me lembro que era a época do Natal, já era novembro, tinha uma caixinha para os funcionários. O que eu fiz? Eu peguei aquele dinheirinho, depositei na caixinha, porque não é meu, não é de ninguém, uma vez que eu achei, vai ficar em benefício dos funcionários, né? E ainda fiz minha doação do Natal, porque isso é uma coisa que a gente tem que nos privarmos desse tipo de... É uma sonegação, acaba sendo, né? Que hoje em dia é um crime que se fecha os olhos, é como se sonegação fosse um direito seu de ser astuto. Pelo contrário, se valoriza a esperteza, né? Não, você foi esperto, achou, não é? Achado não é roubado, né? Isso, quem perdeu é relaxado. Quem perdeu ainda... Eu tinha uns 9 anos, ia vindo da escola, a gente andava a pé, né? E passei numa rua assim, antes de chegar em casa, e achei, eu não sei, não lembro quanto que valia, mas era 1.000, não sei o quê. Aí corri, meu pai estava numa farmácia, parei lá, olha, pai estava na rua.
Aí o pai falou, deixa que vamos ver. Aí o pai colocou na rádio. Aí, quando ele falou, rapidamente o senhor veio na rádio e disse, meu filho trabalhava no escritório e estava com o dinheiro para pagar essas coisas que o escritório de imposto, essas coisas. E agradeceu que ia dar metade do dinheiro. Meu pai falou, não, muito obrigado, né? Minha filha achou, a gente está dando. Então, é isso, a gente aprende de berço. No livro do Êxodo, no capítulo 23, a gente já estudou isso. Sim. No versículo, que falava assim, no versículo 4 do 23. Se encontrar extraviado o boi ou o jumento teu inimigo, até do inimigo, leve-os de volta para ele. Se vir um jumento de quem te odeia cair sob o peso da carga, não passe ao largo, mas ajeita a carga com ele. Então, são leis que foram fazendo para o bem viver da comunidade, né? Ensinando o que é certo. É a propriedade privada, que hoje em dia não é respeitada. A questão da cobiça também. Então essa perícope, ela vem assim ao encontro do mandamento, né? Não cobiçarás as coisas do próximo, né? E até os animais, né? Se tiver caído, você ajuda. Se ele tiver perdido, você coloca lá junto com os seus e espera, né? O dono vir procurar, você não sabe quem é. Então, nesse contexto rural também, esse cuidado, porque você iria cuidar, seria alimentar, proteger o animal que estava perdido, que é de outro. Então, você iria cuidar até o dono aparecer, né? Isso. Muito interessante isso também. O versículo a partir do 5. A mulher não deverá usar um artigo masculino e nem o homem se vestirá com roupas de mulher, pois quem assim age é abominável a Yahvé teu Deus. Vamos parar aqui. É uma estimulação para a gente, é uma reflexão. Tá certo que aqui, o que ele está pensando em preservar aqui acima de tudo? A gente tem que né? A identidade. E tem que lembrar também que quando começou a ler no 22, agora aqui começa, reporta a vida do campo. O pessoal do campo, que vai defender a natureza também, a gente vai continuar lendo, né? E a gente vai ser uma ambiguidade, a faca de dois gumes, né? Tem que ter um discernimento também aqui. E o discernimento que tem que ter é a questão da vida. Aqui é questão como defender a vida do pessoal do mundo rural no campo. Ali começou já a questão do boi, que não é teu, do teu irmão, você cuida, né? Aí significa que a gente tem que se postar no texto agora duas coisas que faz necessário, né? A opção concreta pelos empobrecidos, marginalizados, né? E também o estudo do texto no contexto histórico. A gente tem que verificar também as circunstâncias que deram essa fala. Por que está escrevendo isso aqui? Né? Sempre tem um porquê. Por que nesse contexto do campo está falando que a mulher não vai usar objetos de homem e o homem não vai usar roupa de mulher também, né? Então, a gente percebe aqui que é para ajustar a sociedade. Tem um grupo de poder também, vice-versa, né? Do homem e da mulher. Mas também, naquele contexto do mundo cananeu, dos pagãos, existia também certas práticas pagãs que destoavam da revelação cristã até aquele momento. Não cristã, ainda não tinha questão cristã. Cristã não, mas judaica, né? Exato. Isso. Da revelação judaica. Então, o que acontece? Já está procurando prevenir essas práticas pagãs. Tá. Né? Então, por que a mulher teria que usar roupa de homem, o homem usar roupa de mulher? Então, assim, busca preservar também a ordem da lei natural. O que está por trás disso mesmo é assim, preservar a ordem da lei natural. Por quê? Lá no Gênesis, voltando lá, Deus criou o homem e mulher os criou, não é? Então, para que não haja confusão com a lei natural.
Homem é homem, mulher é mulher, então cada um com as suas coisas próprias, com a sua identidade. É preservar a identidade de homem e de mulher e não haver a confusão que havia entre aquelas cidades-estado pagãs. Eles estão rodeados de vários deuses, exato, várias coisas, né? E aí existiam entre esses deuses essas práticas, né? De homem com homem, mulher com mulher. Então, o que acontece? Para prevenir isso no meio judaico, para que não haja isso no meio do povo de Deus, aí tem esse mandamento. Para que não haja identificação errônea, né? Rapidamente aqui, só para a gente fechar, se pelo caminho encontras um ninho de pássaros numa árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe que está sobre os filhotes. Deves primeiro deixar a mãe partir em liberdade, depois pegarás os filhotes, para que tudo corra bem a ti e prolongues os teus dias. Quando constróis uma casa nova, deves fazer um parapeito no terraço. Deste modo evitarás que a tua casa seja responsável pela vingança do sangue, caso alguém dele caia. Não semearás em tua vinha 2 espécies de semente, para evitar que a vinha inteira se torne consagrada, tanto a semente que semeaste como o fruto da vinha. Não lavrarás com um boi e um asno na mesma junta. Não vestirás uma roupa mesclada de lã e linho. Farás borlas nas 4 pontas do manto com que te cobrires. E assim, nós paramos aqui no 12. Na verdade, o que eu vejo são coisas assim, justamente para que não haja confusão de entendimento. É uma questão da ordem. A ordem, aquilo que você falava antes, né? Se você for tecer algo com algodão, que seja só com algodão. Não coloques ali outro tipo de fio. E hoje é eclético, né? Fazer isso aí, porque está muito longe já essas leis que são... É cultural, né? É cultural. Por isso que tem que entender o contexto da época. Aqui está falando de lei para o campo, o pessoal do campo. Tá. Aí achei bonito, quando você for pegar algum pássaro, se tiver a mãe chocando ou cuidando dos pequenininhos, respeite. Quando ela for embora, você pode então tomar os passarinhos. O cuidado com a natureza. Aqui tem um cuidado com a família, né? Parece cuidado com a vida, né? Com a natureza toda também, né? Quando você construir uma casa, não esqueça de colocar um parapeito. Porque o que a gente faz hoje, quem mora em algum sobrado ou apartamento? Veda para a criança não cair. Põe tela. Para não cair, né? E também não vai semear no campo, quando você semear, uma qualidade da vinha. Coloca só aquela semente que ela não mistura, porque na mistura, e ninguém mistura mesmo. É interessante. E o vinho não vai ficar bom depois, né? Tudo misturado, não tem uma seleção, né? Aí farás bolas nas 4 pontas do manto em corrida e cobertura. Essas bolas que você faz é para o manto não levantar. E não lavrarás. Vento, né? Interessante o versículo 10, não lavrarás com um boi e um asno na mesma junta, para respeitar a capacidade de cada um. O boi é mais forte, é mais poderoso, tem mais musculatura. Um asno, pobrezinho, ele ficaria ali sendo arrastado, né? Aí eu fico pensando, olhando o que a gente leu até agora assim, e essas leis aí, olhando, se você se reporta na época lá, na roça, com esse povo todo, para o povo sentir, a gente sente ali, é possível a gente sentir a vida ali, né? As leis são para ajudar a vida. E é nesse sentido da vida que o pessoal pode fazer uma experiência desse Deus que os libertou. Lógico que as leis são homens que colocam, mas é em favor da vida. Sempre. Né? Porque se você semear 2 sementes, não vai dar certo. Se pôr o boi e o asno, não vai dar certo. Tá certo. Se fazer um manto e não pôr as coisas pesadas na ponta, vai voar. Assim como a toalha da mesa. Isso. No caso de Ana, está precisando de mais uma bola para ficar completa. Só tem 3. Deixa os meus penachos aqui, que eu adoro meus penachinhos. Gente, muito bem. Encerramos por aqui mais um estudo. Foi interessante, muita coisa que a gente precisa ir lá atrás, perceber a sutileza da mensagem, da cultura, da época, do entendimento, para que a gente hoje entenda como eles viviam, como eles pensavam, e a gente vá
então justificando algumas atitudes que podem parecer, assim, às vezes até exigentes ou precárias demais, né? Mas eu quero agradecer imensamente você que nos acompanhou nesse programa de hoje, dizer que é sempre muito bom estudar para que a gente possa valorizar, né? Então agradeço a presença dos nossos mestres, Amélia, obrigada, Diácono José Carlos, agradecida também, e a você, principalmente a você que conosco nos acompanhou até agora. Portanto, eu só tenho a agradecer e dizer salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.